Este é o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre a importância do advento no calendário litúrgico. O que é o advento? Quando que ele começa, quando ele termina, quais são as características? Padre Guido, como a gente já disse no primeiro bloco, estamos no Ano Novo, Padre Guido? Está certo dizer assim? Sim, liturgicamente falando, sim. Ano Novo litúrgico. Liturgicamente, sim, né? O ano solar inicia dia 1º de janeiro, mas para a igreja inicia com um período de 4 semanas completas, que às vezes são quase 5, às vezes, né? Que antecedem a solenidade fixa durante o ano do Santo Natal. Repito esta palavra fixa, porque não todas as datas também litúrgicas são fixas. Né? Por exemplo, nós sabemos que a festa, a solenidade do ano que, digamos assim, é a mais importante, não é o nascimento de Cristo, mas a vitória de Jesus sobre a morte, a Páscoa. E a Páscoa segue rigorosamente o calendário da lua cheia de março, que pode ser a partir do dia 26 de março até o dia 22 de abril. Chamado equinócio, né, Padre Guido? O equinócio é aquele dia que o dia tem 12 horas, e a noite também tem 12 horas. Geralmente é 22 ou 23 de abril. E a lua cheia que acontece após o equinócio é que nós vamos começar a contar para saber a data da Páscoa, e aí vai o resto do ano litúrgico, né, Padre Guido? Perfeito. Muito bem, mas Cristo Rei sempre encerra o ano litúrgico, a festa de Cristo Rei. Sim. A última solenidade do ano é dedicada a Jesus Cristo com o título de Rei, Rei do Universo. Foi o Papa Pio XII que instituiu essa festa? Pio XI, aliás, que instituiu essa festa, não foi? Foi. Pio XI. Foi Papa Pio XI, ele instituiu esta solenidade e, inclusive, dando, digamos assim, uma grande força, como já explicamos nos últimos programas, aos nossos irmãos do México, que estavam passando por um período muito triste na sua história cristã, devido às perseguições do governo contra a Igreja Católica, né? E o que sustentava a força de milhões de mexicanos era exatamente o grande amor a Jesus com este título, Jesus Cristo Rei. Olha só, se você perdeu esse programa que o Padre Guido está comentando aqui, acesse o nosso site, o portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, né? Você vai encontrar lá toda a série de nossos programas. O programa que fizemos falando sobre a cristiada, né? O testemunho dos cristeiros, onde nós falamos também sobre o beato, o adolescente que foi recentemente canonizado, já era beato, foi canonizado pelo Papa Francisco, São José Sanches del Rio. Interessante esse programa, está lá no nosso site, já aqui no nosso cenário novo, né? Quando nós estreamos aqui o nosso cenário novo. Ô Padre Guido, voltando aqui ao nosso assunto advento, existe algum tipo de advento fora da Igreja Católica, vamos dizer assim? Sim. Todas as igrejas protestantes, cristãs protestantes, mantêm esta bela tradição da preparação para a chegada de Jesus. Certo. Isto aqui, sim. Às vezes com um período de preparação um pouco diferente, né? Por exemplo, em Milão, na minha diocese, sua terra natal. Exato, onde se segue o rito ambrosiano, as semanas que antecedem o Natal, semana de Advento, não são 4, mas 6. 6 semanas de Advento e 6 semanas também de Quaresma. Certo? E várias religiões fazem questão de dar as boas-vindas ao nosso Salvador. Isso, digamos assim, é um fato muito, muito positivo que une, inclusive, os cristãos do mundo inteiro. Bom, como o programa Eclésia é um programa de catequese, um programa de doutrina católica, apesar da gente passar por um assunto aqui protestante, o Padre Guido comentou aqui do rito ambrosiano, só para ficar bem claro. Dentro do rito latino, né, o rito latino ou romano, nós encontramos algumas divisões dentro do rito latino. Por exemplo, não é bem divisões, algumas tradições, melhor dizendo, dentro do rito latino. O ambrosiano é uma delas. Na Diocese de Milão, que o Padre Guido vem de origem, lá o rito local é o rito ambrosiano, de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio que foi mestre de Santo Agostinho. Então lá se celebra no rito ambrosiano e tem algumas peculiaridades esse rito. Tem outros ritos latinos também, por exemplo, dentro dos cartuchos tem um rito próprio, na Diocese de Braga, em Portugal, tem um rito bracarense e assim por diante. Tem algumas divisões e tradições respeitadas dentro do rito latino. Isso não tem nada a ver com os ritos orientais.
que já comentamos aqui em diversas oportunidades. Existem muitas outras tradições orientais e vários tipos de ritos. Tudo isso é Igreja Católica, né? A riqueza da nossa igreja. Agora, a diocese de origem do Padre Guido Milão, o rito é o ambrosiano, tá certo, Padre Guido? Exato, sim. E a gente se comemora da mesma maneira, com a mesma espiritualidade, com o mesmo amor, em plena sintonia com o clima que leva a considerar a alegria que é gerada na hora do nascimento de qualquer criança no mundo. Imaginamos diante desta criança que é o nosso Salvador, né? Por isso, um clima de festa, um clima de emoções e o clima de Natal que caracteriza, né? Com um pormenor, talvez, que tem o seu grande valor. Nós estamos aqui no Brasil e coincide com a estação do verão, praticamente o Natal. Ao passo que no hemisfério norte coincide com o inverno. E o clima do inverno faz com que essa solenidade seja muito mais ainda vivida. Porque ninguém está na rua. A beleza, por exemplo, da família que se reúne. Ninguém viaja, porque estamos, às vezes, com a temperatura até muito rigorosa, até debaixo de zero. Por isso que é uma alegria, digamos assim, através da qual a família vive o seu carisma, contando com a presença de todos os seus membros. Interessante, muito legal isso, né? A gente vivenciar esse clima, que o Advento já vem claro, né? A expectativa do Natal, e tudo isso vem à tona, é bonito. Ô, Padre Guido, agora comentamos agora há pouco sobre, o senhor falou rapidamente de alguma coisa da tradição protestante, que de certa forma também comemora o Advento. Sim. Perguntar para o senhor, a árvore de Natal, que é uma coisa tão comum, tem alguma relação com a tradição protestante? Não só alguma, é toda, isto é. Mas veja como acontece na história, né? Quando aconteceu o famoso, grandioso Concílio de Trento, algumas religiões protestantes não acharam por bem reconciliar-se com a Igreja Católica, mas partiram para o seu setor, para o seu destino, porém mantendo, é claro, como religião, a pessoa importante é Cristo, né? Agora, sabendo que na tradição católica existia o presépio, partiram para uma outra iniciativa do Natal, a árvore. Estamos na Alemanha, chamado de Tannenbaum, o cipreste, que é uma árvore sempre verde, que enfrenta também as temperaturas muito rigorosas, mesmo a neve, o gelo, mas permanece sempre verde. E com as ramas verdes desta árvore, geralmente, os protestantes iniciaram a tradição da coroa do Advento. Então, bom, vamos por partes aí. A árvore de Natal tem lá sua relação com o protestantismo. Sim. Eles não queriam admitir, por exemplo, o uso do presépio, que já a gente vai falar sobre isso. Certo. E acabaram tendo a árvore de Natal. Claro, a piedade popular hoje está bem inserido. Qualquer casa de católico tem árvore de Natal. Não tem nada de errado nisso, né, Padre Guido? Não tem nada de errado. É bom deixar bem claro que não é de uma origem litúrgica estabelecida pela Igreja. Certo. Né? São todas formas que nós aceitamos, né, de comemorar um evento, sem dúvida, muito extraordinário. Né? E aí acabou surgindo a tal da coroa do Advento. A coroa do Advento, exato, que era colocada nas portas das casas, com estas ramas verdes, porque o verde não é somente a cor da esperança, é também a cor da vida. Certo. Da vida, né? Isto é, a vida que Jesus vem instaurar no mundo é uma vida eterna, sempre verde, digamos assim, né? E nasceu a tradição de acompanhar com a coroa também os 4 domingos do Advento. Então pode ser que tenha relação também com a tal da guirlanda, a coroa do Advento, porque a guirlanda também tem aquele símbolo de uma coisa que começa e não tem fim, que é um ciclo que vai se renovando. Sim. A árvore verde que simboliza a vida. Agora, a coroa do Advento não é a mesma coisa que a guirlanda. A gente tem uma imagem da coroa do Advento aí, diretor? Se tiver, coloca pra gente. Tá aí, ó, pra gente ilustrar. Tem lá o verde, né?
4 velas. 4 velas. Pode notar, Eric, que tem 4 cores diferentes. Por quê, Padre Guido? Exato. E são várias tradições também. Certo. A primeira cor é da vela roxa, que se acende no primeiro domingo de Advento. Certo. Rosa é a cor da penitência, né, do mal que se cria no mundo, do pecado que triunfou, etc. Né? Se acende depois. A segunda vela, que se acende no segundo domingo, é a cor verde. Certo. Verde, que é exatamente a cor da esperança, para dizer que vai existir uma luz no final do túnel. Certo. A terceira vela é cor rosa, em sintonia com os paramentos do Padre. Nós falamos agora há pouco do Gaudete. Exato, Domingo Gaudete. Domingo Gaudete. Sim, que significa a alegria da festa quase que imediata. Certo. E a quarta vela, branca, cor branco, significa a luz dos profetas que ao longo dos séculos anunciaram a chegada do Salvador. Ô, Padre Guido, mas eu já vi em outras oportunidades 3 velas roxas, Sim, uma rosa lembrando o Gaudete, ou tudo branco ou tudo roxo. Sim. Isso tem a ver com a liturgia ou é apenas a piedade popular, Padre Guido? É piedade popular. Certo. Não está marcado em nenhuma página litúrgica a instalação de uma coroa com as velas. Apesar, é uma coisa bela, faço também eu na minha igreja, né? Sim. Ao lado do altar, bem no começo da missa, tem até um rito para acender, explicando aos fiéis o significado. Porém, não tem, digamos, uma forma ritual gravada pelo magistério da igreja a ser observada no mundo inteiro. Agora, eu notei também em algumas igrejas, tem as 4 velas roxas também. Outras 4 velas brancas. Não tem problema, qualquer uma delas não tem pode problema. ser. Porém, é bom preparar os fiéis, explicando o significado, para que os fiéis possam saber conjugar a expectativa com um gesto concreto, Certo. não ficarem indiferentes, sabendo que Jesus, meus amigos, gostaria muito de encontrar um ambiente bem melhor de 2000 anos atrás. Certo. É porque, inclusive, adianto que o período de Natal é marcado também pela generosidade de tantas pessoas, todas as paróquias que se organizam para preparar cestas básicas para famílias que necessitam. É como é importante doar um brinquedo, mesmo usado, mesmo com um pequeno defeito, para dar uma alegria a uma criança, por exemplo, né? E olha, gente, é só às vezes abrir um pouquinho os armários dos nossos quartos que encontramos tantas coisas que pode, para nós, talvez é de supérfluo, ou porque passou de moda, ou porque crescemos, ou etc. Mas há tantas pessoas que podem usar. Por isso, o gesto de Natal é muito esperado por milhares e milhares de famílias carentes. Aproveitamos para dizer, gente, sejamos todos generosos. Tudo que se faz para a glória de Deus tem a sua recompensa. Como é bom saber que no dia de Natal uma família está comendo um pouco diferente graças à generosidade que saiu do meu coração e da minha família. Muito bem lembrado, Padre Guido, está certo, muito bem lembrado. Bom, falando de Advento, símbolos do Advento, a coroa do Advento, a árvore de Natal, está tudo relacionado, mas é nesse período também, Padre Guido, que as pessoas costumam montar os seus presépios. Sim. Já dizemos sobre isso, é uma história até famosa, talvez muita gente saiba. Mas conta pra gente, Padre Guido, de onde nasceu essa tradição? Gente, foi São Francisco de Assis, exatamente no ano 1223. O que ele criou na sua cabeça? A uns 5 quilômetros de distância da cidade de Assis, encontra-se hoje uma grandiosa basílica de Santa Maria, chamada dos Anjos. Certo. E dentro desta igreja tem outra igreja, uma dentro da outra, né? Chamada Porciúncula, aquela igrejinha que Francisco restaurou. E ao lado desta igrejinha tem, inclusive, o quarto onde Francisco de Assis veio falecer. Certo. E daí tem o convento, o primeiro convento que ele mesmo construiu. Não esquecendo, né, que quando Francisco de Assis veio falecer, já havia 2.000 monges franciscanos. Puxa vida. Veja só, numa das salas do convento, Francisco ideou
de construir o primeiro presépio. Portanto, ele convidou alguns colonos que moravam perto do convento e fez um presépio ao vivo. E um casal que tinha o bebezinho colocou lá tipo de uma manjedoura. Improvisou alguns atores ali. Sim, olha só. E pronto, e os fiéis, naquela noite, os fiéis foram como que em procissão na frente desta sala. Não existia energia elétrica, mas com a luz de algumas tochas por aí. E olha, louvaram a Deus pela chegada de Jesus. Foi aí que iniciou a tradição do presépio. E tem um pormenor interessante, quero ser sincero para os nossos amigos telespectadores, que nem eu sabia, só preparando um pouquinho este programa e descobri, fiz uma pesquisa. Um monge franciscano, que é o biógrafo da vida de São Francisco, não lembro agora o nome, no ano 1229, isto é, 6 anos depois que aconteceu este episódio, ele relatou de ter participado daquela encenação, né, do presépio e, de repente, todo o povo que estava presente viu o menino Jesus verdadeiro no colo de Francisco de Assis. Quer dizer, um sinal milagroso. Muito milagroso, exato. É verdade que na família franciscana não seria o único caso, né? Santo Antônio de Pádua tantas vezes a sua imagem com um menino no Jesus, colo, é porque ele apareceu mais de uma vez. Mas resulta desse documento, dessa biografia, que também Francisco de Assis recebeu a visão do menino Jesus no colo, naquela noite de Natal. Muito interessante, né? Que boa ideia que São Francisco teve. Eu tenho, inclusive, a gente tem aqui um presépio, o Padre Guido, aqui nos nossos estúdios, né? Porque é uma belíssima tradição, né? A maioria das casas, né, dos católicos mantém essa tradição, é uma coisa bonita. Eu vou, inclusive, mostrar aqui para os nossos amigos telespectadores, a gente tem montado aqui do nosso lado, que, inclusive, eu quero dar uma dica para você que está nos assistindo. Bom, dispensa apresentações, todo mundo já viu um presépio, né? Aqui a gente tem um exemplar muito belo do nosso presépio. Inclusive, esse modelo que está aqui diante dos nossos olhos, aqui nos nossos estúdios, você pode encontrar no nosso Shopping Católico, shoppingcatólico.com.br. É um site onde a gente disponibiliza um monte de produtos interessantes para vocês, que possam, produtos de evangelização, presentes. Esse presépio não é o único modelo de presépio que lá tem disponível, apesar que esse aqui é belíssimo, muito bonito mesmo. Além de ilustrar a nossa conversa aqui no programa Eclésia de hoje, também fica aí a nossa dica para vocês. Acesse o nosso site shoppingcatólico.com.br. Você pode ligar também pelo telefone que está no seu vídeo, pedir mais informações para nossas atendentes. Tanto esse modelo de presépio, que é belíssimo, como eu disse, vou repetir porque realmente é muito bonito, está disponível para quem quiser adquirir, você vai receber na sua casa. E tem outros modelos, também outros modelos belíssimos. Essa belíssima ideia que São Francisco teve, deu certo, perdurou e as nossas famílias continuam mantendo essa tradição de montar os presépios. Então acesse nosso site shoppingcatólico.com.br, tem mais informações, conheça um pouco mais sobre essa peça que a gente está mostrando ou outros exemplares para vocês, tá certo? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho conversamos um pouco mais com o Padre Guido sobre o Advento. Não sai daí, a gente volta já já.